Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe os deputados Gilmar Fabris, do PSD, ainda do PSD, e Silvano Amaral, do PMDB. Gilmar Fabris é um dos mais polêmicos deputados da Assembleia e é relator da CPI das cooperativas. Silvano Amaral, do PMDB, é o vice-presidente da CPI das obras da Copa. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar e vai ter polêmica aqui. Gilmar Fabris é um dos mais polêmicos deputados de Mato Grosso. Sem papas na língua, Fabris costuma falar o que pensa. Há mais de 20 anos frequentando o parlamento, Fabris já presidiu a Assembleia, mas hoje quer distância do poder. Silvano Amaral é do PMDB e ocupa a vice-presidência da CPI que investiga as irregularidades nas obras da Copa, conduzidas pelo seu colega de partido, ex-governador Silval Barbosa. A CPI já começa a cheirar pizza. Numa sessão que ouviria ex-diretores da Secopa e a extinta AGECOPA, muitos deputados não apareceram e a sessão foi suspensa por falta de quórum. Muito bem, participam dessa entrevista aqui comigo, fazia muito tempo que você não vinha, né? Laís Souza, que é do blog do Antero, também da Rádio Capital FM, Paulo Coelho, da Rádio Capital FM e também do site Repórter MT. Senhores deputados, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Eu quero começar pelo rabicho do final do VT, já puxando o gancho da CPI das obras da Copa, na qual o senhor Silvano Amaral, do PMDB, é o vice-presidente. A CPI das obras da Copa investiga basicamente a atuação do governo passado, comandado pelo Silval Barbosa, seu colega de partido. O senhor estando na vice-presidência da CPI. Essa CPI, qual é a tendência dela? É virar pizza, deputado? Primeiramente, uma boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Cumprimentar a todos os colegas, o nosso colega deputado estadual aqui, futuro PMDBista Gilmar Fabris, também colega de partido, se Deus quiser, no futuro próximo, né? Há controvérsia. Mas eu já quero começar discordando, né? Eu acho que o debate é importante e eu quero garantir a vocês, né, que são jornalistas, estão no dia a dia aí, nos acompanhamentos das questões das ações das CPIs, não só da Copa, mas da CPI da sonegação fiscal e também da saúde, que nós temos lá na questão da CPI das obras da Copa, que nós sofremos um prejuízo. Logo no início nós tivemos toda aquela dificuldade, a polêmica da contratação, que agora se normatizou, inclusive com o aval do próprio Ministério Público, também com o aval do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A contratação que você fala é aquela daquela empresa de técnicos. Uma auditoria, exatamente, uma consultoria. Exatamente, que é a empresa de consultoria, não havia habilitação, depois questionou-se a licitação, o processo e tal, não sei o quê, e tal. Não, era em torno de 700 mil reais para 800 mil reais para obras da Copa, né? Contratação de técnico, assistência, equipe técnica para nos auxiliar, porque as obras da Copa são muito específicas, tem obras de engenharia, tem ações lá que precisam de pessoas específicas para poder fazer o relatório, para poder ajudar, até mesmo para dar garantia naquilo que está falando. Eu, por exemplo, não sou engenheiro, não posso fazer nenhuma opinião firme, homologada sobre uma questão de uma obra, né? Então foi contratado vários técnicos, advogados, pessoas para ajudar. Passada essa discussão toda de mais de 60 dias, que ficou aquela discussão, toda a CPI ficou parada, né? Então agora voltou, normatizou a contratação, estamos trabalhando, tanto é que nós temos um rito sumário e eu já quero começar discordando aqui, inclusive, dessa questão que vocês falaram agora há pouco aí no VT, diz que a CPI vai virar pizza, não vai virar pizza. O VT não falou que vai virar, já está cheirando pizza. Não, então, mas não vai cheirar e nem vai virar. Mas se chegou alguma coisa até agora, exatamente. Que garantia que o senhor dá? Eu coloquei minha caneta aqui, ó, tanto que ela está assustada também. Que garantia que o senhor dá que não vai virar pizza? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Primeiramente, a gente está tendo uma preocupação muito grande de começar a falar antes dos prazos finais para que não comece a virar aquela discussão política, né? Deixar bem claro também para a sociedade de Mato Grosso que eu fui eleito para cumprir o meu mandato, independente das questões partidárias, né? Como disse aí também o VT, que eu sou colega de partido do ex-governador Silval Barbosa, quer deixar a sociedade tranquila e que a gente está cumprindo o nosso papel de deputado. Não pesa essa questão partidária, deputado? Não tem uma pressão do PMDB? Não tem a pressão, até mesmo porque só é pressionado quem se deixa pressionar, né? Eu nunca recebi uma ligação, sempre fui bem claro, não só agora, nesse momento, como em outras entrevistas,
que o deputado, o ex-governador ou sua assessoria jamais me ligaram, ou foram na minha casa, ou me convidaram para ir na casa deles, para discutir a questão de assunto CPI, até mesmo porque eu não aceitaria, né? E já sabe do meu ponto de vista, o prefeito Juarez, que é o nosso companheiro também do PMDB lá, tem acompanhado o nosso trabalho, também nunca me pediu nada, né? Então, às vezes, está uma polêmica, uma ligação, o Silvano, ligado ao prefeito Juarez, muito amigo do Silval Barbosa, não tem nada a ver. O prefeito Juarez, para quem não sabe, é o prefeito de Sinop, tá? O Silvano tem base lá em Sinop, no Norte. O senhor não está sendo ingrato, não, deputado Silvano, com o seu colega de partido, que ainda é colega de partido, ele não se desfiliou, Silval Barbosa, não falo do ponto de vista da ética, não é? Porque o senhor está cumprindo seu dever parlamentar, mas do ponto de vista do companheirismo, aquela história que existe entre os políticos, né? Companheiro é companheiro. Não está havendo aí, sob esse prisma, uma ingratidão da sua parte, da parte do Juarez, tipo assim, dependente de Silval, se ele está sujo, eu vou cumprir meu papel e doa quem doer. Você acha que ele tinha que ser grato ao Silval na eu estou perguntando para CPI ele. E trabalhar para o Silval? Se eu estivesse afirmando, seria diferente. Estou perguntando para ele, porque existe esse modo de primeiramente, Paulo, eu só queria, para não confundir o cidadão de casa, só deixar clara a questão da pizza, que nós começamos a falar e entramos para outro primo e não terminei. Nós temos todos um rito dentro do processo da CPI. E cada CPI, esse rito, ele começou lá na necessidade de entender por que Cuiabá virou sede da Copa do Mundo. Certo? Nós queríamos entender isso aí lá no início. Que não é só... O senhor quer dizer que Cuiabá não tinha condição de ser sede da Copa do Mundo? Não, não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Eu, como cidadão mato-grossense, naquela época estava em Sinop, torcia para Cuiabá virar Copa do Mundo, sede da Copa do Mundo, até mesmo porque eu sabia dos benefícios que Cuiabá receberia. E foi importante. Isso aí é uma coisa que eu como mas cidadão... o benefício acabou virando um pesadelo, né, deputado? Pois é, mas deixa eu só terminar. Então, essa questão total de vai virar pizza, não sei o quê, eu acho que foi importante para Cuiabá. O primeiro momento da escolha, naturalmente, nós tínhamos direito a vários benefícios que estão aí, muitos deles prontos e outros ainda inacabados, mal feito, com má qualidade, que já é outro caso. Entendeu? Então nós queremos saber por quê. Então nós já temos algumas questões. E aí, Paulo, essa pergunta sua que você fez no início, de virar pizza, e quer dizer que no início da CPI, realmente ela é meio teórica mesmo. A gente começa só a fazer aquelas entrevistas, aquelas depoimentos que às vezes não dá em nada. Você fica ali 3, 4 horas fazendo pergunta e não dá em nada porque você, na prática, nós queremos mostrar isso de forma prática para a população. Não é porque falaram, porque disseram. Nós queremos comprovação disso. E eu já quero dar aí dois, né? Embora a gente tenha evitado falar do assunto, mas eu quero dar 2 exemplos práticos aí que a CPI já produziu. Primeiro, o depoimento na fala lá, do depoimento do ex-prefeito e atual deputado estadual Wilson Santos, que fala que tem uma carta aí de 4 meses aí que já garantia, antes da escolha, antes daquela festa, que todo mundo surpresa. E a CPI já está de posse dessa carta? Não, até mesmo, deixa eu concluir. Então, até mesmo, lá em Sinop foi feita essa festa toda, tal, essa carta existe, dizendo que tem uma carta pelo Bonilha, não sei o quê, que 4 meses, mandada pelo ex-governador Blari, que a Copa de Cuiabá já seria a sede. Então, isso é um resultado prático da CPI. Um outro caso... Prático como se ela está de posse, a CPI tem essa carta já? Não tem ainda, não temos, porque está previsto. Porque o deputado Wilson Santos disse que quem tem essa carta, em época de prefeito, viu essa carta e tal, e quem dá de posse dessa carta é o seu Bonilha, que foi diretor da Recopa. Se não é palpável ainda, com todo respeito ao deputado Wilson Santos, se ela não é palpável, se eles não têm ela em mão, a gente pode considerar que seja já um resultado prático disso. Não, eu não posso dizer que é um resultado prático, porque eu não peguei a carta, mas que há um indício lá. O indício, e há a palavra do deputado lá. Mas o Wilson então, Santos se chegar o Bonilha, pela amizade que ele tem com o Bonilha, né? Pela amizade que ele tem com o Bonilha chegar lá e falar, não, eu não tenho a carta não, então o Wilson Santos mentiu. Mas o Wilson Santos é conhecido pela boa retórica e por falar demais às vezes. De repente, ele jogou para a plateia. Jogou para a plateia, mas ele tem que Isso não atrapalha o trabalho da CPI? Não vai atrapalhar, porque se ele mentiu, ele tem que me explicar por que ele mentiu. Ou ele mostra a prova. Então ele falou que quem tem a cópia é o Bonilha, que está previsto aí depoimento. O seu depoimento já está marcado pela CPI, já está convocado pela CPI. Então já é um resultado prático. Outro resultado prático, também que eu só mostrar para a população, que a Deloitte mentiu também na CPI, como diz que não tinha nada a ver com o governo, não sei o quê, mas 3 meses antes do seu contrato,
ela estava participando no Rio de Janeiro de uma ação lá de apresentação de Cuiabá da série de Copa do Mundo. O dono da Deloitte disse que não participou, que não conhecia o Estado e não sei o que. Mas usou Cuiabá como case. Exatamente. O dono da Deloitte disse que não tinha, enquanto que o seu gerente aqui regional, que gerenciou Cuiabá e também, se eu não me engano, Manaus, disse que estava lá. Então são alguns resultados práticos que a gente tem que ter na mão para poder definir para a população que a CPI da Copa, nós estamos trabalhando bastante, nós temos uma equipe técnica lá formada, competente, que está produzindo os resultados. E no decorrer do tempo, nós vamos resultado prático. Porque não adianta você fazer relatório, Paulo, não adianta você ficar fazendo um relatório sem prova, só aquela que vira uma questão política do disco pelo ministro. Por isso que eu falei, por isso que eu me referi a pizza. Concretas. Aliás, tem um cheiro muito forte de orégano já, essa CPI. Mas não está isso. Eu quero polemizar essa situação. Deputado Gilmar, o que é que o senhor está achando dessa CPI da Copa, deputado? Eu acho que vai ter resultado bom e quero dizer mais. Quero complementar com meu amigo Silvano aqui certas coisas. Primeiro, essa carta existente, se é que ela existe, ela acrescenta no quê? Não, mas aí se ela não, beleza, eu quero perguntar. Ela traz mais do que indício, né? De que a Copa já estava líquida e certa já. Que seria que poderia ter sido uma propina, um pagamento de propina. Não, propina você já está dizendo, eu estou dizendo a carta. Não, mas não leva a compreender. Porque nem tudo tem propina. Não, eu vou te contar por quê. Deputado, com licença que eu vou dizer sobre isso. Por exemplo, a amizade do presidente da federação aqui, certo? Com o presidente da CBF. Nós estamos falando de Carlos Orione. Com licença, eu vou chegar lá. Vamos colocar o nome só. O presidente o homem falar, seu Paulo. Orione. Ah, sim. Só para ficar claro. O presidente Orione, com amizade com o Ricardo Teixeira, era de irmão. E o Ricardo Teixeira não deixou em momento algum de dizer eu quero levar para Cuiabá essa Copa. Todo mundo sabia, lá em Mato Grosso do Sul já sabia que não ia ganhar a Copa, lá em Goiás sabia que não ia ganhar a Copa, porque todos torciam duramente para que Cuiabá realmente recebesse a Copa por questão logística do mundo. Não era nem questão brasileira. O mundo queria conhecer o Pantanal cuiabano. Entendia, se você vê as condições aqui em Cuiabá, era melhor do que a Campo Grande? Evidente que não. Era melhor do que a outros lugares estruturados? Evidente que não. Não precisa de nós entendermos, não, eu acho que era. Não era não. Não era não. Muito bem. Então essa questão da carta, que papapá, tinha uma carta sabendo que era aqui, todos aqui já sabiam que era aqui. Todos. Brairo Maio foi a Brasília, Brairo Maio foi lutou, batalhou e tal. Aí não é o caso. Até aí tudo bem. Parabéns aos políticos, parabéns a todos aqueles que conseguiram trazer a Copa para cá. Até aí, 10. Ótimo. Agora vamos tocar. Vamos para frente. As obras comprometidas com a Copa era meia dúzia. Não é essa quantidade de obra que você está vendo. Por exemplo, VLT não é obra de Copa. Não. Correto? A matriz de responsabilidade, não, o que aconteceu? O governador Brairo Maggi, com amizade com o governador da época Lula, presidente da República. Presidente da República disse o seguinte: o senhor precisa dar uma estrutura maior para nós. E foi tomando obra, foi ganhando mais obra. Manda mais um dinheiro para isso, quer dizer, parabéns de novo para o governador, que até então estava trazendo recursos para Cuiabá, além daquilo que era exigência da FIFA. Então, em nome da história da Copa, veio VLT, veio vários viadutos e assim por diante. Pronto, tudo bem. Agora vamos iniciar as obras. Recursos e etc. Cadê as empresas responsáveis por essas obras? Porque eu vejo assim, o governador Sival Barbosa, era ele que estava com a pá lá, mas ele era o responsável. Mas e cadê o construtor? Quem é o bacana que pegou esse VLT para fazer, que agora diz que pegou, diz que sem projeto? Tem que ir para cadeia imediatamente. É que o senhor vai tocar um VLT sem projeto, moço? Eu não entendo uma obra de bilhão que não tinha um projeto. Eu já escutei isso, eu até acho que é mentira. Que não tem projeto. Que não tem projeto. Não tem mesmo. Eu não acredito. Não tem. Eu ouvi isso do engenheiro das empresas. Que tem projeto. Eu não acredito porque eu quero dizer para você, Paulo, uma obra de 1 bilhão que interessa a todas as construtoras do Brasil. 1,5 bilhão. Então, a todas as construtoras do Brasil,
disputaria essa licitação, concorrência? Como é que não tem um projeto? Como é que você vai disputar a concorrência? Agora, bom, pegou, ganhou fulano. Ganhou fulano, tem que ter a responsabilidade de terminar a obra. Até porque tem amarrado Ou então tem a responsabilidade de vir dizer que, olha, eu quero dizer para vocês que essa obra está ficando mais cara porque ela ficou paralisada, está correndo juro, está correndo correção monetária, está correndo isso. Quando eu peguei a obra, o índice era esse, o preço era esse, o tijolo custava tanto, o cimento custava tanto, hoje custa tanto, essa é a razão. Tem que ter alguém para falar. Deputado, então faltou pulso firme, então, do governo? Ah, volta no governo? Não, a questão volta no governo. Eu vou dizer, eu sou judiciário, certo? Mas alguém tem que cobrar da construtora. Com licença, eu sou judiciário, certo? Eu quero saber quem é o construtor que pegou essa obra. Qual a razão que o senhor não terminou a obra, moço? Ah, não terminei a obra porque não tinha projeto. Então, não tinha projeto, o senhor ganhou a obra. Como é que é? Quer dizer... Não, o projeto executivo realmente não estava pronto. Não, eu quero... Mas a lei permite. Eu vou dizer o seguinte, eu participei... Aliás, não está pronto até hoje esse projeto. Olha, eu participei de uma reunião junto com o Tribunal de Contas, com o Judiciário, com o governador, com todos os poderes. Moçada, aqui é assim, ó. A Copa do Mundo vai vir para cá, temos que iniciar as obras. Combinado, combinado. Foi um pacto para iniciar e tudo mais e tal, tal. Esse eu participei no governo um dia. Assisti lá essa conversa. Agora, o que eu quero dizer, companheiros Silvano, que eu acredito que não vai acabar, porque também essa história de vai acabar em pizza, tá cheirando orégano e não sei o que lá mais. Eu quero dizer para vocês o seguinte, só não acaba em pizza e só em orégano onde tem sangue. Se vocês terminarem e dizer que está tudo correto, assim como nós já aguardávamos, terminou em pizza. Certo? Então vai ter que ter sangue. Vai ter que ter coisa errada. Vai acabar em rosquinha, acabar em rosquinha aquela da Mabel que eu gosto. Exato. Vai acabar... Muito boa, você está entendendo? Então presta atenção, tem que ter. Se nós, por exemplo, na CPI da qual eu estou, tá? Se ela acabar, por exemplo, e disser não, todos os incentivos foram corretos, foram dados, já era esperado, acabou-se em pizza. Que é normal, né? Porque normal, assim, eu só quero se você pegar a história, você vê que... Não, só quero complementar o seguinte, agora, aproveitando já para entrar nessa questão aí, Paulo... Mas tinha ou não tinha projeto? Só falar, Silvano, tinha ou não tinha projeto? É o seguinte... Tem ou não tem? Tem anteprojeto, isso aí está definido, está lá nos processos, nós temos lá, e é o RDC, o Sistema Diferenciado de Contratação, Regime Diferenciado de Contratação, que a lei permite. Essa lei foi criada para obras da Copa, isso é uma lei específica para isso, né? Então, em termos de legalidade de contratação... Não, peraí. Em termos de legalidade de contratação do processo em si, há um encaminhamento do anteprojeto. Obedecer aos parâmetros. Como diz esses dias assim, o anteprojeto, na verdade, é basicamente um risco. Não é bem isso, mas tem um anteprojeto. E caberia à empresa... Tem legalidade? Não tem legalidade do anteprojeto, não tem legalidade, não. E como é que fizeram? Porque o anteprojeto dá essa legalidade de contratação com o anteprojeto. A lei, o RDC dá essa legalidade. Tem, a contratação tem. Só que a empresa, ela tem que fazer o projeto executivo no decorrer das obras. E não fez. Aí há uma ilegalidade, porque tem muitas obras que elas foram feitas e não apresentou-se o projeto antes da execução da obra, deputado Gilmar. Então, há uma legalidade por conta da empresa que, naturalmente, ela tem que Então, a empresa tem que ir 2 vezes para a cadeia. Exatamente. Então, você tirou as palavras da minha boca, então, é isso que eu estou dizendo para vocês. E aí eu quero voltar ao seguinte, até mesmo para justificar essa questão de que não é pizza pela pizza, não é sangue por sangue. A verdade é que a gente tem que elucidar os fatos de forma real, concreta. Limpo. Exatamente. E já existe alguns indícios, embora o deputado deputado Gilmar Fabris fala que parabéns e tal, que existe uma ação política, eu me sinto então enganado, então. Porque se essa obra da Copa do Mundo há 4 meses já tinha sido escolhida, e eu como cidadão desculpa, a sede da Copa do Mundo... A sede da Copa do Mundo Cuiabá tinha sido 4 meses escolhida antes, isso aí são indícios, porque nós não temos uma carta. A gente torcer ali na frente da televisão, entendeu? né? Se torcer, então, sim, deputado, do meu ponto de vista, uma ação... Estelionato, na verdade. Não, é uma ação enganosa. Agora, é uma coisa, outra coisa. Primeiro que não tem carta, eu te pergunto, que carta mandaria falando que a sede é aqui? Carta de quem é o imbecil que assinaria essa carta? Olha,
Deputado Wilson Santos estão mentindo. Não sei se ele mentiu não, porque eu não vi ele falar. Mas eu quero dizer, quem mandaria uma carta aqui? Será que o presidente da FIFA, doutor Bonilha, fique tranquilo que vai ser aí a Copa do Mundo assinado... pode não ter sido uma carta oficial, pode ter sido alguma coisa informal. Se bem que o guardanapo de papel, a direção da FIFA, o teor da direção da CBF, que organizou a Copa aqui no Brasil em 2014, está mais suja que pau de galinheiro. Não, ela está suja, mas por estar suja... Então dá para se esperar tudo. Por estar suja e tal, que eu não acredito que uns bagres daquele faziam uma carta e assinavam embaixo. É muito amadorismo. Muito amadorismo mandar uma carta. Olha, fique tranquilo, Cuiabá, já definimos aqui, José está assinado e tal, Bonilha. Senhores, eu peço licença para fazer um intervalo. Tem um recado da Unimed. Para quem quer proteção 24 horas por dia, 7 dias da semana, o melhor plano é Unimed Fácil. Você conta com cobertura completa em Cuiabá e Várzea Grande, pronto atendimento 24 horas, internação, cirurgias, fisioterapia, clínicas, farmácias, vacina, consultas com hora marcada e muito mais. Quem tem um plano Unimed Fácil, tá tranquilo. Ligue 3612-3101 e faça já o seu. Gastronômico. Tudo bem, voltamos com Conexão Poder. O papo estava bom aqui no gastronômico, intervalo. de deputado Gilmar Fábio, uma figura. É churrasco, né? Enfim, entrevista polêmica aqui. A Laís tinha deixado aqui no intervalo as questões da pizza também. Você tocou no assunto muito sério, que é a CPI dos incentivos fiscais. Essa parece que essa não acaba em pizza. Aliás, já tem gente presa, né? Eu acho que a CPI é uma das CPIs mais importantes da casa, né? E acredito que, ao contrário da sua opinião, André, acredito que não vai terminar em pizza. Essa não vai. E eu queria perguntar para o deputado... A do VLT eu acho que acaba em pizza, mas essa não vai acabar em pizza. Não vai acabar. Eu também não acredito. Do céu. Olha o que vocês estão discutindo. Olha só o que vocês estão discutindo. O cara preso significa que não acabou em pizza? Eu acho que não acabou. Não, acaba em pizza se o dinheiro não for devolvido. Aí é exatamente isso. É isso, não é porque ele está preso que não é pizza. O Silval, por exemplo, está preso. O Silval está preso. Não tem esse papel de prender ou não prender alguém. Ela tem devolver o dinheiro justamente, ela tem o papel de esclarecer os fatos. Exatamente. E aí eu concordo. E aí entrega-se um relatório para a justiça. E que o governo que esse relatório seja fundamentado. Ele não pode ser só simplesmente um relatório teórico. Justamente. Deputado, e aí eu vou perguntar isso que é a nossa perseguição. E aí eu quero perguntar ao deputado Gilmar Fabris com relação à atuação dele na CPI da Sonegação Fiscal, que ainda vai vir a outra parte, que é com relação às cooperativas. O que esperar dessa segunda fase da CPI? Primeiro eu quero responder o que você estava dizendo. Eu quero saber qual CPI que tem poder de fazer devolução de dinheiro. Nenhuma. Foi o que eu Então, defendi. por favor. Então, por favor, não tem função nenhuma CPI de mandar devolver dinheiro. A CPI tem função de dizer, firma com licença. Olha só, meu amigo, deixa eu terminar. Você prende o cara, daqui 3 meses o cara tá solto. Não, mas aí não sou eu, não sou justiça. Aí não é a CPI. Eu não sou justiça. Aí não pode eu quero dizer o seguinte. Do judiciário. Eu quero dizer o seguinte, qual é a função da CPI? Fulano roubou, fulano não roubou, fulano... Apurar os fatos. Apurar e fazer um relatório contundente. Entregar para o Ministério Público, entregar para a Justiça, e a Justiça vai tomar as devidas providências. A CPI terá feito o trabalho dela. Pronto, está encerrado. Quero dizer a minha função. Eu sou sub-relator, porque o relator geral é o deputado Max. E eu sou sub-relator, nós dividimos a sub-relatoria, cada um é sub-relator de um tema. O meu tema é das cooperativas. Cooperativas essas, que a hora que se fala em cooperativa, cooperativa do Iraí. Tem 27 cooperativas no estado. Eu já, no meu estudo que eu estou fazendo, tem cooperativas problemática da problemática da problemática. Mais problemática do que a que está com o holofote. Problemática sim, que até nem sequer saiu do papel. Mas a que motivou a CPI foi a do Iraí. Não é que motivou a coisa. Ocorre porque teve. Toda, né? Não, é porque teve o seguinte, aquele caso foi um caso. Aí que eu digo, é aquela história, eu falava há pouco no país. Iraí é um nome, né? Maior produtor de soja do mundo. Então nós não estamos falando de um cidadão normal. Comum. Comum. Então, vamos falar, os outros responsáveis pelas demais, vamos dizer, cooperativas,
o Zé Peteté lá não sei da onde, o Zé Negrinho lá não sei da onde. Então, quer dizer, então aí não interessa muito. Mas, de qualquer forma, a minha função... O foco é sempre no a minha função chama-se investigar as cooperativas, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela de pessoas que fundou ela renomado ou não. Correto? Essa é a função. Eu acho que lá está tendo um trabalho bem feito. Mas eu quero até fazer uma fala aqui que vai à CPI. O recado vai à minha própria CPI. Hoje eu levantei de manhã e ouvi, lendo os jornais, li, dizendo que 3 dos deputados, eu não estava presente ontem na CPI, até porque no horário da CPI eu tinha uma entrevista com vocês e eu priorizei ir, até porque lá na CPI já tinha gente de sobra e tem também... Aí a pessoa, mas o senhor é titular, o senhor tinha que estar lá. Tem que estar lá. Por isso tem suplente. Suplente não é mero representante, não. Suplente, me substitua lá, por favor. É deputado tanto quanto igual. E tem os poderes Você iguais. está entendendo? Poderes iguais. Mas qual o recado que tu quer dar? Não, o recado que eu quero dar porque é o seguinte, eu vi hoje dizendo que 3 deputados disseram que essas 22 empresas que ora vão na CPI deveria ser fechado, não aberto e sigiloso. Eu concordo plenamente. Por quê? As 22 empresas que vão lá ser ouvidas, nem todas fizeram coisa errada. No entanto, a hora que falar que fulano foi à CPI, ele está errado, está carimbado. Mas sabe quem fez coisa errada das 22? Não, porque há indícios, veja só, há indícios, quando é chamada a pessoa lá, há indícios de A, de B, de C, de D, aí uma coisa vai puxando outra, certo? Então, a empresa fulana também diz que não sei o quê, papapá. Muito bem, se fizer de público essas oitivas lá, o cara tá carimbado. E a própria empresa tem Certo? dificuldade. Aí ele tá carimbado o seguinte, o funcionário, o fornecedor o já não vai tudo, vender fornecedor, nada pra ele. esse cara tá na CPI, cara. O próprio cidadão vai... Certo? vai- Tá. Mancha. Então veja só, o que eu vejo no Brasil, e aí que eu acho que não tem, rapaz, eu acho que tem que ter mais resultado e menos estrelismo. Eu, por exemplo, deputado, não quero nenhum ônus e nenhum voto, porque eu fui um grande deputado na CPI A e B. Queria eu, nessa CPI, não encontrar nada errado, Paulo. Eu ficaria feliz da vida. Estaria muito feliz, em nome de Mato Grosso, em nome das coisas que aconteceram, muito mais feliz do que encontrar as coisas erradas. Agora, eu não quero dessas coisas erradas, eu vim aqui discursar, olha, vocês veem que o Gilmar Fábio, ele é o cara. Peguei lá, fulano, mandei pra cadeia, o outro, eu parapapá. Longe de mim. Longe de mim, por quê? Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem que fornecer um resultado. Qual o maior resultado que esta CPI, que ora nós estamos nela, pode fornecer a Mato Grosso, ao governo, à sociedade? Um projeto de incentivo fiscal que atrai emprego, empresas. Mato Grosso sabe quanto que tem de incentivo fiscal? 1 bilhão. Sabe quanto tem em Goiás? 8 bilhões. 8 bilhões tem o tamanho Goiás. de Goiás, o tamanho da economia de Goiás é bem maior do que o tamanho O tamanho da economia de Goiás é bem maior exatamente por causa do incentivo que deu, porque Goiás perto de Mato Grosso é uma titica de galinha. Você está entendendo? Tanto as suas terras, quanto o seu estado, como tudo. O estado de Mato Grosso muito mais viável do que Goiás, rapaz. Goiás é nada. Goiás é um estado, mas por esses incentivos é que eu tenho Mas que é o ouvir. estado mais rico. Por isso que eu tenho que ouvir. Ele é mais rico porque eles fizeram ele mais rico. Certo? Por exemplo, a tal indústria vinha para Rondonópolis, foi para onde? Rio Verde, Goiás. Tal indústria vinha para Várzea Grande, foi para onde? Jataí de Goiás. Permita-me interromper não. o raciocínio com relação aí a Goiás, a Mato Grosso. Concordo que tem que ter incentivo, mas o que não se pode fazer é vender incentivos, Não, é cobrar propina por incentivo. Com licença, eu disse Isso a é que você- está errado. Eu acho que é isso eu que a disse a CPI está você o investigando. seguinte, Esse que é o foco da CPI. Esse é o Não, foco da aí é o CPI. foco. Eu digo a você Será que em que Goiás a grandeza... teve? que Em Goiás a gra- teve esse escândalo todo? Não, Eu acho que não. Estamos apurando. Agora é o seguinte, eu tenho certeza que lá também teve Sim, seus mas- problemas. Menor, mas tem. Teve. Certo? Não Uma tem. titica de problema. Teve seus problemas. Eu sempre digo o seguinte: Vai ter o goiano com brasileiro, raiva dele. infelizmente,
infelizmente, há 20 anos atrás, se podia tudo. Jeitinho brasileiro. Tudo. O engraxate que engraxa na Assembleia Legislativa, ele rouba a gente. Sabe como? Você engraxa o sapato, termina de engraxar. Quanto é, meu filho? Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer. Não, escuta. O senhor dá o que merece. Pra te roubar. Ele fala, um homem engravatado desse... Vai me dar 50. Não, um homem engravatado desse, você tá entendendo? Com um paletó desse tamanho, o meu preço, se fosse sério, ele ia dizer, é R$2, deputado. O meu engraxado. Não, mas ele já fala, vê quanto eu mereço. Aí você dá 50. Fala, vai dar 10 no mínimo, né? Aí você já arranca e você entendeu? É o jeito brasileiro. É porque ele sabe que um deputado nunca tem nota de 2 no bolso. Tem sempre nota de 100 ou de 50. Então, olha, só para você ter uma ideia, tem um pedinte lá na Assembleia que eu, nesses meus 24 anos de Assembleia, não aguento ver a cara dele mais. Aí eu mirei ele lá um dia desse, e ele veio de lá pra cá. Aí ele veio de lá pra cá, eu falei, hoje eu vou acabar com esse negócio que tem que dar uma ajuda pra esse cara todo dia. Ele veio, oi, deputado, minha situação tá difícil. Eu vou falar um negócio pro senhor, moço. Eu tenho dinheiro, mas não vou te dar mais o dinheiro. Ele falou, não, o senhor não tem. O senhor não tem, porque se o senhor tivesse, o senhor dava. O senhor é um homem bom. Eu falei, eu tenho, rapaz, tá aqui o dinheiro, mas não vou te dar mais. Parei. Não vou te dar. Não, o senhor tem compromisso com esse dinheiro. Amanhã eu procuro o senhor. Quer dizer, filho da puta, né? Já vou dar uma... Eu devia ser político, deputado. Então, veja só. Eu quero voltar de assunto aqui. Ele devia estar do lado de dentro da Assembleia, não do lado de voltar fora. ao foco Eu acho, Paulo, e acho que vocês o seguinte. O que a CPI pode fornecer de grandeza para esse Estado, além da investigação, é um projeto de investimento sério. Que é a proposta da CPI, inclusive. Exatamente. Por isso que se visitou São Paulo, por isso que se visitou Goiás, certo? Que é para copiar, galinha, né? Porque o Goiás é muito parecido conosco, certo? Então nós temos que atrair quem que tá... Olha só, lá na cidade de Rondonópolis, Nortox, a outra lá, a Têxtil lá, fechou as portas. Mas uma empresa lindíssima, portas fechadas, uma empresa que teria 1000 funcionários, porta fechada. É bem verdade que o país passa por uma recessão, por um momento difícil, tudo bem, mas eu acho que temos que ter um programa, um projeto de incentivo fiscal bem maior do que o que nós tínhamos e, pelo que vejo aí, bem mais sério. Deixa eu só, se o dono do programa aqui deixar eu mudar de assunto, depois a gente pode até voltar na questão das CPIs. Eu queria perguntar para o Silvano. Silvano, o senhor foi secretário do prefeito Juarez, não foi? Num passado aí distante. Não tão distante assim também. Não muito distante, né? 2014, saí da prefeitura, fevereiro de 2014. Que o senhor dissesse, sua opinião sobre a situação do Dóia, que foi também agora até há pouco tempo secretário municipal lá de Sinop, que pediu a exoneração em função desse desconforto, vamos chamar assim, desconforto político, não é? E envolve essa delação dele relacionada à questão do Detran. Qual que é a sua opinião? Para quem não sabe, o Dóia é o Teodoro Moreira Lopes, ele foi presidente do Detran, se não me engano, de 2007 a 2013, enfim, e agora parece que ele fez uma delação premiada, jogou a M no ventilador e arrebenta com um monte de gente. Inclusive deputados, assessores de deputados, enfim, é a esse caso que o Paulo Coelho está se referindo. Primeiramente, falar da questão do Dóia, ele foi convidado pelo prefeito Juarez para ser secretário de Finanças da Prefeitura de Sinop, porque mais de um ano antes das eleições, que seria em 2013, início de 2013, eu entreguei a Secretaria de Finanças para a Prefeitura de Sinop, uma vez que o próprio grupo, o próprio prefeito Juarez entenderia que eu poderia ser o candidato a deputado estadual, né? Ele falou, só que é o seguinte, quem vai ser candidato não pode ser secretário de Finanças, então você vai ter que entregar a secretaria. Vai para uma assessoria política, uma secretaria de governo, e o Dóia está saindo do Detran e tal, e aí eu vou convidá-lo para ser o secretário de Finanças. Aí eu falei, não, tudo bem, eu entendo essa questão, porque fazer política e trabalhar com dinheiro da prefeitura, isso aí não combina, não dá certo, né? O Dóia, então, foi para Sinop, eu virei secretário de governo, saí da prefeitura de Sinop em 2014, fevereiro de 2014, né?
antes do mês de abril da eleição, já tinha saído da prefeitura, porque como já estava num projeto político da região, não estava mais combinando a pasta com também aquele projeto nosso que estava sendo desenvolvido. A questão do Dóia, ele fez um bom trabalho lá, deixou a prefeitura muito bem financeiramente. Em relação à prefeitura de Sinop, creio que o prefeito Juarez, como gestor, embora não tenha acompanhado o par e passo lá, até mesmo porque não era a minha função mais, não era mais servidor, mas percebi que a prefeitura ficou bem equilibrada. A única dificuldade que a prefeitura tem hoje e vai continuar tendo, independente de quem tem lá, a questão da folha de pagamento, porque muitas vezes é uma questão que tem que ser mais debatida, discutida, a questão da folha de pagamentos das prefeituras e tal, porque muitas questões, elas às vezes acabam sendo consideradas como despesa de pessoal e não é. É uma discussão à parte, né? Mas o Dóia, mais ou menos 20, 30 dias atrás, quando começou a surgir esse burburinho aí, que ele seria investigado e tal, ele chegou no prefeito Juarez, tinha colocado o cargo à disposição, e o prefeito Juarez não aceitou o cargo, até mesmo porque falou, olha, Dóia, é burburinho, é conversa e tal, então eu não quero que você saia, porque realmente ele ajudou muito o prefeito Juarez lá, e veio o braço direito do prefeito Juarez. Contra ele? Falaram até, inclusive, esse burburinho aí, que tinha uma ordem de prisão contra ele, que seria preso, então ele já queria sair antes da prefeitura e queria fazer um trabalho de se colocar à disposição da justiça, todos os setores de controle, para que justamente ele pudesse Ele teria estado aqui em Cuiabá, né, ontem ou anteontem. Mas aí, por isso que eu estou dizendo para você. O senhor avisa que ele fez a delação premiada? Não, ele fez, pelo que me consta, ele fez a delação premiada ontem, antes de ontem, como você mesmo está dizendo aí, mas não nos termos, pelo que me consta, pelo que me falava lá atrás, o prefeito Juarez, que se tratava, na verdade, de caixa 2 de campanha, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas não nos termos que está na mídia, de que tem 3 deputados, um é novo, outros dois são antigos e tal, não nesses termos. Eu desconheço o termo do conteúdo, né, desse processo todo e tal, eu não tenho noção nenhuma do que ele falou, também porque eu não tenho conversado com ele. E depois que ele deixou a prefeitura na semana passada, porque ele pediu de fato mesmo, daí depois que saiu a matéria na mídia aí e tal, e ele já tinha vindo aqui, já se colocado à disposição dos órgãos de controle, de GAEC, TCE, TCU e tal. E aí o que aconteceu? Ele pegou, foi ao Juarez e pediu conta. Ao contrário também do que diz alguns setores da imprensa aí também, que foi um pedido do Silval, pressão. Jamais houve pressão, jamais houve alguma situação da família ou de alguém que ligou para o prefeito Juarez e pedindo para demitir, houve acordo. O Silval não deu esse comando de dentro da cadeia? De forma alguma, de forma alguma. Ele não mandou um emissário lá, o irmão dele, o Toninho Barbosa? Não, de forma alguma. O Toninho esteve em Sinop, que eu sei. Já esteve em Sinop algumas vezes, teve, mas jamais teve pressão. Ser demitido. Se eu não me engano, ele esteve lá, passando por lá e tal. Não, ele foi lá, ele não passou por lá. Então você sabe mais do que eu, né? Estou sabendo. Ele teve por lá, como passou também outras vezes e tal, inclusive tem negócios em Sinop lá, ele inclusive tem algumas coisas lá. Mas ele não fez pressão lá? De forma alguma. Chegou de ameaçar, até mesmo porque eu conheço o prefeito Juarez é homem que cede a pressão, ou isso, aquilo, isso aí jamais aconteceu. Ele cedeu, né? Não houve pressão. Isso eu posso garantir porque eu conheço o prefeito Juarez, eu estou junto com o Juarez desde 2002, eu acompanho a trajetória política do Juarez, como vereador, como deputado. Se ele fez uma delação e complicou ainda mais a vida do ex-governador Silval, do PMDB, seu PMDB, o PMDB também do prefeito Juarez. O prefeito Juarez, que o próprio Silval praticamente bancou a campanha em Sinop. O senhor acha que não é muita coincidência o Toninho ter ido lá e 2, 3 dias depois o Dóia ter caído? Mas não é. Mas também não tem a questão também que o Dóia pode ter participado de um esquema dentro do Detran, e isso, querendo ou não, prejudica a imagem da Prefeitura de Sinop? Não, deixa eu falar uma coisa para você, até mesmo porque a gente tem que deixar claras as coisas. Porque a gente tem que deixar claras as coisas e deixar bem garantido para a sociedade de Mato Grosso, especialmente aí para a cidade de Sinop. Não houve pressão de qualquer parte, ninguém ligou, ninguém pediu. O prefeito Juarez foi muito claro comigo, o prefeito inclusive pediu para ele esperar mais algum pouco, mas ele falou que não teria condição de continuar da prefeitura, cuidar da defesa dele, tinha problema de cuidar da família, né? Ele continua morando lá em Sinop, ele continua trabalhando em Sinop lá, ele é empresário lá. Inclusive ele é dono da televisão. Exatamente, da TV Capital, então quer dizer, não existe nada sobre isso, para deixar bem claro isso. Eu tive com o prefeito Juarez depois, conversei com o Juarez sobre essa matéria que saiu aí em alguns meios de comunicação,
dizendo que houve a pressão. Já ele falou, rapaz, ninguém nem me ligou, nem me falou sobre esse assunto, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Essa é a verdade. O Dói, ele saiu da prefeitura, né, para poder cuidar da defesa dele. Como você disse agora há pouco, na quinta-feira e na sexta, né, que hoje, né, domingo, quinta e sexta, ele fez a delação, teve por aí, mas eu nem cheguei a ver, nem conversei com ele e tal. Sigiloso. Entendeu? E ele fez realmente a delação, está lá. Agora, isso é uma questão muito sigilosa, eu nem conheço o termo, nem conversei com ele. Ele também o Gilmar não acredita em delação, né, Gilmar? Você acha que o Dóia não fez? Não é que eu acho que o Dóia não fez delação. Eu acredito o seguinte, que eu me referi, porque até eu não tenho amizade assim com o Dóia, não conheço ele, mas não tenho amizade. Não é íntimo, não? Não tenho amizade, ele é lá do norte e coisa. Acontece que eu acho que se houvesse alguma delação, no sentido que eu já vi divulgado na imprensa aí, todo Cuiabá já sabia, porque as coisas aqui vazam, certo? Então, eu assim, uns falam que houve, outros falam que não houve, e eu acredito que não sei o tamanho da delação e sobre o que também. Porque que nem o próprio deputado Silvano está falando de Caixa 2, exatamente. não sei o que e tal. Então eu não sei, porque eu li, os jornais que eu leio é o seguinte, 2 deputados da antiga e um da primeira legislatura. Ninguém cita nomes, né? Estaria o Ministério pedindo ao tribunal que investigasse e tal. Pode ser verdade, eu não exatamente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe que ele acabou fazendo, teve aí no Ministério Público, não sei aonde aí, no setor GAEC, não sei aonde, e fez a delação. Agora, o contexto que ele fez, eu não acredito, eu não acredito até mesmo porque... O deputado citado é o Mauro Salles, isso é público notório. Na verdade, a imprensa não cita nome, né? O pessoal fala do Mauro Salles porque a indicação até do próprio Dóia lá no Detran era do Mauro Salles, então se deduz naturalmente uma questão de natureza que Dóia, seria né? do Mauro Salles, né? Indicou muita gente. Exatamente, aí fala que são 3, ninguém sabe quem são os outros 2. Dentro deles um novo, né? Inclusive poderia ser eu, mas... O senhor é novo. Exatamente, mas eu jamais tive alguma relação, embora tive várias vezes no Detran, a prefeitura teve convênios com o Detran de Mato Grosso, tal, mas jamais houve alguma ação indevida, ilícita em relação ao Detran, à prefeitura de Sinop, isso aí nunca houve. E o Dóia, enquanto esteve lá, presidente, na relação institucional, Detran, Mato Grosso, prefeitura, jamais também houve alguma proposta indecente, alguma coisa nesse sentido. Então, só para deixar claro isso. Eu gostaria de saber uma opinião dos 2 deputados com relação à questão do ambiente interno hoje da Assembleia Legislativa. Desde o início dessa legislatura, eu estava fazendo um rascunho rápido, foram 3 operações do Ministério Público que o alvo foi a Assembleia. Não os deputados dessa legislatura, mas a Assembleia Legislativa. A verba de suprimento de fundo, a questão do pagamento do HSBC e também a questão de materiais de consumo, naquele valor de 80 milhões. Como que está hoje a relação dos deputados com essas operações da polícia do Ministério Público Estadual? Bom, eu vou começar aqui com o sentimento do amigo e deputado Silvano. Primeiro, os valores aí já estão no juro e na correção, que era 62, já está em 80, aí você acabou de dizer. Então a coisa está... Juro de agiota. Juro de agiota e duro. Mas o que eu quero me referir em relação às operações da Assembleia Legislativa, eu volto a te dizer, e ontem já falava numa entrevista com o jornalista Paulo. Os tempos são outros. No Brasil, no mundo, você veja só, que dia passou pela cabeça de alguém que o presidente da CBF podia estar preso lá na Suíça, e já tem tempinho, certo? Que dia passou pela cabeça que o dono da Odebrecht poderia estar preso? Porque a gente vê o nosso quintal aqui, mas é a nível de Brasil, os tempos são outros. Trazendo para cá, Silval Barbosa, Riva, Nadaf. Mas eu digo, eu estou dizendo renomado, Zé Dirceu e etc, etc. Muito bem. Então, essas operações na Assembleia Legislativa, eu acho e vejo que a investigação vai existir e, na medida que se encontrar algo irregular, evidentemente vai acontecer
aquilo que vocês têm visto. Se os senhores me perguntarem, há necessidade das prisões, eu entendo que não. Isso é uma opinião minha, eu não sou advogado, não sou jurista. Baseado em que o senhor acha que não? Eu acho que não, e vou dizer por quê. Primeiro, vamos começar pelo governador Silval Barbosa. Ele tem propriedade aqui, se você der hoje um passaporte para ele fugir daqui, ele não vai embora. Tem família fixa, ele tem tudo. Mas se ele quer liberdade, ele pode influenciar nas investigações. Entende que não fez nada. Essa questão de influenciar, se ele tiver um advogado aqui fora, vai fazer o mesmo trabalho. Certo? O advogado vai lá, conversa com ele, se tiver que influenciar, vocês me desculpam, mas essa questão é uma opinião minha. Certo? A pessoa vai trabalhar para ele aqui, vai lá, leva para fulano esse recado, leva para ciclano esse recado. Então eu acho, esse é meu ponto de vista, certo? Em relação aos funcionários que foram presos, são pessoas humildes que moram aqui, nasceram em Cuiabá, todos aqui também, ninguém. Então, até porque, eu volto a falar, Paulo, que eu disse ontem, e se amanhã, bem próximo, o Tribunal de Justiça, vamos dizer, entender que o fulano é inocente. Que o Silval é inocente, no caso aqui. O Silval ou qualquer outro funcionário. E aí? Publicamente todo mundo está condenado. Não, publicamente quem que vai devolver os dias que ficou na cadeia? Cadeia não é coisa boa. Também não é, né? Vamos falar a verdade. Não é questão de inocente. Todos são inocentes até que se... Em tese. Até que se prove o processo. Qualquer coisa. Então eu fico pensando nisso. Eu vou dar um exemplo. O presidente Fernando Collor foi cassado. Foi cassado, torturado, saiu da presidência. Depois o Supremo inocentou. Que tudo... E aí, rapaz? O cara perdeu a presidência da República. Zé Carlos Pátio. Zé do Pátio, perdeu a prefeitura de Rondonópolis. Foi inelegível, né? Então, será que essas coisas não têm que ser revistas? Certo? Agora, o senhor é contra a investigação? De forma nenhuma. O senhor é contra o processo andar? De forma nenhuma. Você acha que a mão dessa juíza aí, a doutora Selma, está pesada? Não, eu não acho que tá tendo perseguição. Tá tendo perseguição. Eu acho que jogam muito em cima que a doutora Selma é isso, a doutora Selma. Eu até tenho dó dela, porque ela está numa vara, lá, vamos dizer, com um trabalho ao extremo, certo? Porque tudo vai para ela. Aí as pessoas dizem assim, porque tudo é essa doutora Selma. É ela, porque ela é responsável por isso. Foi criada uma vara para isso. Antes não era assim. Antes os processos eram distribuídos para diversos. Agora não, tem uma vara criminal, uma vara civil para cuidar do... Mas antes, vários passaram por lá e não tomaram a decisão de prender tanto quanto ela está tomando de Aí é uma questão... Eu queria sua avaliação sobre isso. Então, essa avaliação, eu quero dizer para vocês, isso é uma questão já de juiz para juiz e também de tempo para tempo. É o que eu estou acabando de dizer, os tempos agora estão assim, certo? Só que eu não mudo a minha opinião em relação da necessidade da prisão. Mesma coisa do Riva. Mesma coisa. Riva, por exemplo, vai embora de Mato Grosso. Se você chegar lá agora e falar para o deputado Riva, aqui tem um detalhe, olha, você some de Mato Grosso que você está liberado de tudo e tal. Eu falo, não, eu quero ficar aqui. Aqui ele construiu a família, aqui ele tem as coisas dele, aqui ele tem a vida dele. Então, por isso que eu entendo a questão das prisões. Agora, as questões das investigações, volto a repetir, seja na Assembleia Legislativa, porque não pensa vocês, não. Isso aí vai acontecer no Judiciário, isso aí vai acontecer no Tribunal de Contas, isso aí vai acontecer no Ministério Público, vai acontecer no Executivo, certo? É como diz, estão de olho em tudo. Não pensa vocês, é que tem o começo, né? O começo começou por aí, certo? Na medida que vai tendo denúncias e tal, o Ministério Público vai investigando e vai fazendo. Então eu entendo assim, esse é meu pensamento. Senhores, eu preciso fazer um intervalo. Você ia deixar uma pergunta, Paulo? Posso deixar uma pergunta? Só uma pergunta aqui para os dois, pegando até o rabicho dessa situação toda aí. Para os dois, não é? Vocês acham, Silvano Amaral e Gilmar Donizete Fabris, que o digníssimo José Pedro Gonçalves Taques está por trás dessas operações e prisões que têm ocorrido?
Bom, os senhores respondem daqui a pouco depois do intervalo. Eu vou fazer então aqui um recadinho do governo. Agora você vai ficar por dentro das transformações. Muita gente já percebeu que o Estado está mudando para melhor. A saúde vai chegar a todas as regiões através dos consórcios intermunicipais, que são convênios firmados com os municípios para que a população seja atendida na sua cidade. 112 milhões de reais foram investidos e 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. Assim, o cidadão que mora no interior do estado não vai precisar viajar horas e horas para garantir um atendimento de qualidade. E para combater a criminalidade, foram convocados 3.490 novos homens na segurança, além das 287 novas viaturas que estarão nas ruas até o final deste ano. Tudo isso em 2015. As principais preocupações da sociedade são foco no trabalho do governo, a saúde e a segurança estão sendo transformadas em nosso estado. E nós, como cidadãos, é claro, precisamos acompanhar. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Não sai daí, já voltamos então com Gilmar Fabris e Silvana Amaral. Um instante só, até já. Voltamos então com Conexão Poder deste domingo, recebendo os deputados Silvana Amaral e Gilmar Fabris. Polêmico o programa hoje. O Paulo Coelho deixou a pergunta no bloco anterior. Paulo, repete, por favor. Pergunta para os dois deputados aí. O governador Pedro Taques está por trás, na avaliação de vocês, dessas operações que têm ocorrido aí, que têm abatido tanto a Assembleia Legislativa como pessoas do Executivo do mandato passado. Vocês acham que, pelo fato de ele ser hoje, procurador da República, ter essa sede por prisão, por prender pessoas aí com atos de ilicitudes, ele pode estar por trás dessas operações aí, prisões também? Olha, primeiro eu só queria complementar aqui as falas do bloco anterior do colega Gilmar Fabris. Concordar com ele nesse sentido. Há uma pirotecnia muito grande, há um escrachamento das pessoas, não estou dizendo nem do político, mas de uma pessoa como um contexto geral na questão das prisões. Até mesmo porque a lei diz que ninguém será preso enquanto não comprovado e tal, e por aí vai. Né? E também desses que foram presos até agora, eu não vi eles tentando fugir, sair da cidade e tal, que isso também seria uma garantia para que eles realmente fossem presos, né? O que não ocorreu, né? Mas o fato é que o país todo, o próprio mundo, como diz Gilmar Fabris, temos aí uma grande transformação nessa questão da viabilidade do dinheiro público. Aquele que faz gestão com o dinheiro público, e aí a própria fiscalização está se transformando. É um novo modelo de governo, né? de investigação. Os órgãos, a Polícia Federal, o Ministério Público, tem criado a sua independência e tem agido e atuado de forma assim bastante contundente, mas existem algumas questões que são acima da média, que estão extrapolando. É o caso, por exemplo, agora há pouco falar da Jurapari, né? Daquela operação lá atrás, que o Ministério Público denunciou e tal. Teve amigo meu que foi preso, raparam a cabeça, escrachou ele na imprensa e tudo e tal, e ao final não foi nem denunciado. Aí quem paga? Quem paga? Quem que indeniza? O prefeito, quando ele faz alguma coisa errada na prefeitura, o deputado, quando desvia um recurso e tal, tem que sair do bolso dele, tem que pagar com cadeia, com prisão e devolver o dinheiro. E aí, quem que paga no caso do caso desses amigos que foram presos? O caso exemplo da Jurupari, que foi escrachado. Ele teve que entrar com uma ação contra a União e a própria União, o governo federal, vai ter que pagar, indenizá-lo. Então há uma distorção nisso, que às vezes gera até a despreocupação daqueles que mandam prender, porque não tem responsabilidade depois, pelo fato que não foi justa a prisão, mandou-se prender por uma situação de emoção, muitas vezes do que disse, ou que falaram. Então, eu quero concordar com ele. A questão, Paulo, você está falando aí do governador Paulo Taques. Pedro Taques. Do Pedro Paulo Taques. Primo. O Paulo é o primo e secretário da Casa Civil. Mas, falando do governador, a gente tem visto nas entrevistas, embora o governador não tenha me falado, né? Mas a gente percebe claramente pelas entrevistas, inclusive do nosso líder. Um dia desse eu vi uma entrevista no jornal que ele deu, até eu disse a ele, perguntei, que o Mato Grosso tem um novo xerife, né? Sim. O xerife é o cara que manda prender, que vai lá, corre atrás. O senhor está se referindo ao Wilson Santos. Exatamente, o nosso líder Wilson Santos, que é do PSDB, também partido do governador, dizendo sobre isso. Também uma outra entrevista esse dia, ele falando que o governador vai mandar investigar, vai mandar prender, não vai roubar, não vai deixar roubar e vai prender quem roubou. Então, isso, na verdade, a gente vê claramente, né,
Constitucionalmente, claro que não é papel do governo fazer isso. O papel do governo é do executivo, de estar atrás. Mas percebe-se claramente que o governador Pedro Táxi tem colaborado e muito com essa prisão, né? Dá a impressão que tem atuado de forma até assim, muito pessoal, né? Nessa questão. Então, pelo contexto da fala do próprio governador, esse dia também falou um tempo que saiu do Ministério Público, mas o Ministério Público não saiu dele. Então, tudo esse contexto leva a nos acreditar, eu como deputado estadual, estou falando de mim, que o governador Pedro Táxi tem assim, ajudado e conduzido não nessa é isso questão das exatamente investigações. que quem o elegeu cobrou? Quer dizer, as pessoas não estão ávidas por uma asepsia na política do Estado? Quer dizer, o governador não está fazendo o papel para o qual ele foi eleito? Olha, eu acho que essa situação de colaboração do Estado, isso não é só do Estado, como do poder público como um todo, tem que colaborar sim com as investigações. Eu acho que quando o Ministério Público pede informações a uma prefeitura, uma Câmara, a Câmara tem que fornecer, o Estado tem que fornecer, o governo federal, os ministérios também tem que fornecer. Mas não cabe ao governo, não é papel constitucional do Executivo, atuar de forma direta. Mas, Gilmar Fabris, assim, só para pegar também a opinião, já que o tempo é bem escasso, o governador e o Wilson Santos disse de fato isso que o Silvano está dizendo, que o governador está cumprindo promessa de campanha de não deixar roubar, não roubar e ir atrás de quem roubou e está roubando. O senhor acredita, o senhor segue essa linha do Silvano ou o senhor acha que não, que o governador não está diretamente ligado a essas prisões que têm ocorrido aí? Eu quero aproveitar a pergunta do Paulo, o deputado, e já emendar. Como é que está a tua relação com o atual governo? Bom, duas perguntas aí. A primeira é sobre as operações. Correto. Em relação à fala do líder do governo de dizer que o governador disse que não vai deixar roubar, que vai pôr na cadeia quem rouba, ele está correto e todos que fossem governador deveria fazer o mesmo. Ou o governador, ou o presidente da Assembleia, ou que fosse mexer com o dinheiro público. Então isso aí, ponto. Em relação do governo estar por trás das prisões, especificamente, eu tenho uma outra opinião. Qual que é a outra opinião? O atual governador, ele é menos político do que os demais que passaram por aí. Isso aí é visível e é claro, ele veio do Ministério Público, ele veio da Procuradoria como procurador, ele tem uma outra trajetória, não foi uma trajetória política. Prova disso, os atuais secretários seus não são homens da política, como foi demais. Eu sempre cito dois nomes, vamos dizer, Dante Oliveira, ele tinha lá os irmãos, o Nani e o irmão dele, os irmãos Miller, são políticos, por sinal, bom secretário, bom ser humano, mas eu digo, tinha. Aí você pega lá Júlio Campos, tinha Travasso, tinha lá o Beluca, Eugênio Beluca, políticos. E o atual governo, ele tem técnicos, jovens das áreas e dá claramente a demonstração de que apertou o circo mesmo, inclusive levou para ser secretário de Segurança Pública alguém do Ministério Público, tá? Também, né? Entendo eu que este secretário de Segurança Pública já disse, repito, vem fazendo um grande trabalho e gosto mais do trabalho dele de não se aparecer na mídia. Eu fiz, eu mandei, eu fui o cara, não. As coisas estão acontecendo e está acontecendo. Ótimo. Agora mesmo, uma TV aí tentou fazer uma pegadinha aí e para demonstrar que o Estado não tem autoridade, que entra e sai com droga, que não tem segurança. No entanto, foi abordado pelo secretário de Segurança. Deveria vir de público e dizer, parabéns ao Gefon, parabéns ao secretário de Segurança. Não tivemos sucesso. O que o senhor achou dessa... eu acho o seguinte... Presepada. Eu acho que até se eles entenderam de fazer isso e não tiveram sucesso, tinha que dizer aqui, falar o que aconteceu. Eu acho que o programa tinha que ser o mesmo. Nós ia fazer um programa para dizer o mesmo. Ou tem segurança ou não tem. Entendeu? Acho que o programa tinha que ser o mesmo. Então, faltou o elogio.
aquilo que aconteceu. Mas é sabido também que o Gefron só parou o carro deles, os carros que estavam com eles, porque o MPF avisou o Gefron. Mas não importa, parou. Não, mas não importa, senão parou. Não pararia. Mas aí você vai entrar na tese igual ele. Olha, nós andamos em todos a nossa os lugares. fronteira, a é a nossa mesma fronteira coisa. é uma festa, vamos parar. Não, é uma festa, mas não foi. Nesse caso não foi. Mas é o caso em tela que a gente está E falando. também não Eu tô para dizendo- carro, Não para para. carro. Mas também tem uma coisa, não separa carro indo de Cuiabá para Bolívia, porque não se leva para de droga lá para pra cá. Bolívia. Para de lá para cá e foi quando o Foi carro parado. foi pego, independente Bom, se foi se o avisado ou não. secretário teve sucesso ou não, parabéns pro secretário, merecia parabéns, as honrarias do sucesso. O trabalho do certeza. Gefron O trabalho foi Tem feito que fazer. e eficaz, deveria. Tem que Voltando ao doutor Pedro Táxi, eu entendo o seguinte, doutor Pedro Táxi, o pouco que eu tenho convivido com ele, ele é uma pessoa assim, teu secretário fulano está fazendo errado. Prende. Pelo que eu vejo nele. O fulano fez um negócio errado. Rigor da lei. Demite. Talvez diferente de governadores anteriores. Estou falando de Silval, nem de Brade, foi de Júlio Campos, Jaime Campos, Carlos Bezerra, Frederico Campos, todos eram políticos. Quem é que está lá? É o filho do fulano. Então demite ele, dá um conselho, avisa, liga pro pai dele. Olha, teu filho está errando lá e tal. Era uma questão Mais política. Hoje não, manda aprender e pronto. Acabou. Não interessa quem é. Não interessa. Tá certo. Agora, Não, Tá mas certo. para chegar onde o Paulo quer, eu vou dizer. Agora, propriamente a mão, tipo assim, vai lá aprender fulano, ciclano. Sabe por que se criou muito isso? Se criou porque no afogar do calor da campanha, certo? Então houve discussões, briga de palanque, onde o governador discursou claramente, vou pôr esse povo tudo na cadeia, esse povo que roubou e tal, e acabou acontecendo das pessoas estarem na cadeia. Então, bom, ele está cumprindo aquilo que prometeu. Bom, tudo bem. Foi o que falou na campanha e o que está acontecendo. Eu não entendo que o governador tem tempo, Paulo, para chegar à reunião de cúpula. Olha, hoje vamos atrás do fulano e do ciclano. E quero dizer mais para você. Você não sabe o que é o puxa-saquismo do poder. O que é? Certo? Tá. Não. Conta pra o gente. tamanho do puxa-saquismo. Tem Então, fechado. o cara lá em Alta Floresta, olha, doutor Pedro, eu não converso mais com fulano, porque ele não gosta do senhor, eu também não gosto dele, tá? Tá bom. Muito obrigado. bem. Tá bom, obrigado. Olha, o senhor também não gosta do fulano, mudei da rua. Eu morava na mesma rua que ele, não tô mais, tá? Isso é falta de Combinado? personalidade, né? Isso Tá, é falta de amanhã muda o personalidade. governo. Amanhã muda o governo, é o novo governo. Mesma coisa. Aí, Mas é olha, voltei político. pra rua, porque o senhor gosta do fulano É e o fulano político mora sem na rua. personalidade que nós temos também. Não. Eu não estou falando só de políticos, não. como um todo, O né? puxa-saquismo é um todo. Eu, às vezes, vejo foto de pessoas que já falou mal do Dr. Pedro, abraçado com ele, mas assim, Forte, um mas abraço. forte. Aí eu falo, mas o que é a vida, rapaz? Como é que muda? Certo? Por isso que eu sou diferente. Eu sou um cara reto. Eu estou aqui nessa Bancada. cidade há 20 anos, 24 anos. Eu nunca tive um entreveiro com o Dr. Pedro. E sempre tive um relacionamento... Ele gosta do senhor? Ele gosta do senhor? Não, eu não sei se ele gosta. O senhor porque conversa com ele? nunca, não, Ele eu te trata converso na demonstração senhor do quer ser- dia a dia com ele. Ele tem um respeito muito grande por mim, talvez pelo respeito que eu O senhor tenho. tem cargo no governo? também. O senhor tem cargo no governo? O senhor Silvão também tem cargo no governo? Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. E até quero dizer que em certa época lá, o chefe da Casa Civil, que também é uma pessoa que eu tenho com admiração, não é da agora. Porque essas coisas que eu estou falando, não é agora que o doutor Pedro é governador, nem que o doutor Paulo Táxi é chefe da Casa Civil. Que eu acho até que ele pegou um cargo espinhoso para burro, ele é um advogado bem sucedido, podia estar faturando muito mais alto aí na sua banca de advocacia. Mas eu tenho amizade lá atrás. Então eu entendo o seguinte, eles me chegaram, olha, os deputados então terão acho que 10 ou 15 cargos, cada deputado então. Aí vem um caso, falei, fui claro, inclusive numa reunião, disse, olha, eu não quero. Mas eu não quero, não é represária nada.
É que eu não quis do governo Jaime, eu não quis do governo Júlio, que da onde eu sou oriundo, tá? Porque só te dá problema. Tá o caso aí. Ah, quem indicou o rapaz do Detran? Então eu indico o chefe do Detran lá de Rondonópolis, daqui a pouco tá dando carteira fria. Ninguém vai falar dele. Certo? Vai falar, o deputado Gilmar Fábio colocou fulano de tal para emitir carteira fria. Só para quem indica. Só para quem eu não indico. Eu não quero nenhum cargo, não tenho nenhuma pessoa no governo. Mas é uma questão pessoal minha. O senhor tem? Certo? Tem. Isso é uma questão pessoal minha. Outra coisa, eu tive 20.800 votos. Eu indico 15, vai faltar 20.700 e lá vai pedrinha. Aí começa a ligar, Silmeira. O fulano o senhor colocou, né? O ciclano o senhor colocou, eu tô aqui. Porque a situação tá dura para todo mundo. Se eu só perguntar pro Silvano tem quantos cargos indicados no governo? Me falaram que eu poderia indicar até 10 cargos, eu indiquei lá, se não me engano, até agora saíram 4 só, se não me engano. Aquela questão do João Malheiros também, nós fomos indicados semana passada, que a gente poderia fazer o cumprimento da lei João Malheiros, também fiz a indicação, ainda não saiu, até liguei pro secretário sobre essa questão do cumprimento da lei João Malheiros. Agora, uma coisa é certa, não tem um cargo de destaque no governo. Não tem um cargo como tipo assim de secretário, de subsecretário ou qualquer cargo específico. E outra coisa, tem um cargo somente aqui. Os outros cargos do interior, não tem nenhum cargo no interior, até mesmo que me deram a oportunidade de indicar, e também, mas eu, como disse o deputado Gilmar, você acaba muitas vezes para o político isso aí, eu acabei fazendo indicação porque tinha pessoas capacitadas, pessoas habilitadas. Mas se fizerem titica de galinha lá, você concorda que recai sobre o deputado que indicou? Como o deputado Gilmar Fábio está dizendo aí? Para mim não vai ter nenhum problema, até mesmo porque você faz indicação da pessoa trabalhar. Se a pessoa for produtiva e realmente tiver competência, fica. Se não tiver e mostrar lá, não tem, para mim pode mandar embora a hora que quiser. Não tenho compromisso e para isso também, quero deixar bem claro, que jamais, por estar essas 4 ou 5 pessoas que eu acabei indicando lá, e também fiz a indicação que não saiu ainda da lei João Malheiros, né? Jamais o governo pediu para mim, eu também me coloquei à disposição do governo, me colocando como subalterno ao governo, de forma alguma. Sempre votei e vou continuar votando de acordo com as minhas convicções, né? Tanto é que nós apresentamos as emendas, fui relator da LDO, estou trabalhando na LDO, nós tivemos mais de 140 emendas da LDO, a equipe técnica do governo me colocou-se à disposição. Houve uma discussão lá na Assembleia, mas foi uma discussão muito mais política, entre os debates, entre os deputados, mas jamais o próprio governo, o secretário, alguém me ligou pedindo para deixar disso ou daquilo, né? Então esse é o caso, para deixar bem claro, que as nossas convicções são as mesmas, independente de qualquer coisa. Fábio, o nosso tempo está acabando e eu preciso tocar no ponto da operação Metástase, o desdobramento dessa operação. A gente falou muito aí em dinheiro público, em malversação, enfim, em outras operações. 2 servidores da Assembleia que foram presos, eu não sei se ainda estão presos, a Maria Helena Caramelo e o Geraldo Lauro, são lotados no seu gabinete, deputado. Olha, eu ia acabar de falar desse assunto. Você veja, eles são efetivos da casa. Eles são efetivos. Você está entendendo? Aí eles estão, porque lá você tem direito a cada gabinete, certo? De puxar, não sei se é 2, se é 3, se é 4, é quantos? 3. São 3, certo? Mas eu sou líder, a gente tem direito a mais um. Mais um. E taratatá. E acabou que esses 2 funcionários estão lotados no meu gabinete, mas eles estavam prestando serviço na casa, certo? Não trabalhavam diretamente com o senhor. Se você for lá no meu gabinete, eles não estão lá. Mas não é por isso. Conheço o Geraldo, conheço a Maria Helena, quando ela era do sindicato. Eu era presidente, ela me deu um trabalho danado, você entendendo, como presidente do sindicato na época, que ela cobrava duro, certo? Ela foi secretária do deputado Wilson Santos, fez um grande trabalho, você entendendo? Não é por isso, não estou desmerecendo. É que é aí que eu quero dizer para você. Você acabou de dizer, pode mandar embora, não sei o quê. Todo jornal que eu pego está assim. Deputado fulano e fulano está lotado no gabinete do deputado. Eles são efetivos da Assembleia. Mas estão lotados lá. Não, mas estão lotados lá, sabe por quê? Porque tinha que se lotar em algum lugar. Porque a presidência terminou, lá na presidência não ia ficar, acabou. Provavelmente, eu vou até dizer para você, se você perguntar, o senhor foi consultado? Não, isso aí se trata mais com o chefe de gabinete, certo? E aí eles estão, para não ficar no corredor.
Tem que prestar algum serviço em algum lugar. Estão trabalhando. Entendeu? Eu fiz essa pergunta porque é um tanto curioso. São 16 pessoas citadas nessa investigação. Um grupo que teria desviado 10 milhões de reais daquelas verbas de gabinete para comprar papel higiênico. Eu vi até agora 2 milhões. Enfim. Eu vi 2 milhões e pouco. E curiosamente são 2 lotados no seu gabinete e outros 6 lotados no gabinete da Janaína Riva. Quer dizer, metade das pessoas supostamente envolvidas ou estão no seu gabinete ou estão no gabinete da Janaína. PSD. Do PSD. Também da Janaína. Provavelmente. Aliás, o senhor continua no partido? Não, provavelmente, eu quero dizer para você o que acontece. Enquanto ele tá no partido. Aqueles membros que, ora, funcionários que eram filiados ao partido e etc., acaba o deputado, você está entendendo, alojando quando se perde ali. Mas, quero dizer que é o seguinte, essas coisas eu já estou escolado, já estou escovado, ninguém faz questão de dizer que são efetivos da Assembleia. Eles fazem questão de lotar no gabinete do deputado Gilmar Fábio. Amanhã esse funcionário que você falou que, se ele fizer alguma coisa errada, pode mandar embora. Eu conheço você, Vossa Excelência, sua envergadura, sei que tipo de pessoa que você é sério, mas eles não vão fazer isso. Eles primeiro vão dizer, nomeação do deputado fulano de tal, era agente do deputado fulano de tal, roubou ontem em tal lugar, antes de mandar embora. Toca um carimbo no você está entendendo? Quer dizer, você vai falar, eu não mandei ele roubar, não mandei nada, eu arrumei um emprego para ele trabalhar, pessoa competente, se fez errado. Mas, fazer o quê? Não adianta eu ficar reclamando, porque então os senhores aqui podem dizer, deixa de ser deputado, vai para casa. Então, mas do jeito que o senhor fala, parece que é a imprensa que bota o carimbo. Não, eu não mas disse esse caso da Caramelo... Eu não disse, tanto é que eu já fiz a defesa da imprensa. Ninguém foi lá falar pro cidadão, desvia a verba aí. Não, mas eu já fiz a defesa da imprensa. O que eu disse? Deixa de ser deputado, vai para casa. Se o senhor estiver lá em casa tocando boi, lá no curral, você está entendendo? Ninguém vai lá. Você vai para o PMDB? Essa pergunta só termina essa pergunta aí, para gente encerrar o programa. PMDB ou vai ficar no PSD? Bom, em relação a PMDB, eu quero agradecer em nome do deputado Silvano, todos os companheiros do PMDB, de quem eu recebi telefonema, de todos os lados. E eu fui até o Silvano, você tem alguma coisa contra eu ir para o partido? De jeito nenhum, estamos de braços abertos para recebê-lo e etc. E graças a Deus, uma aceitação total. Acontece que se falava de uma janela, que vai abrir a janela, vai abrir e tal. O despacho da presidente Dilma, ela fechou a janela. Tanto que o senador Brairo Maggi, ele ia em setembro. Vai em dezembro agora. Então, aí já passou para dezembro. E no despacho que a presidente Dilma deu, dá de entender o seguinte, que todos aqueles que estiverem em cargos, pode pegar a decisão que vocês vão ver, só poderão sair do partido 1 mês antes dos 6 meses. Quer dizer, 7 meses antes da eleição. Certo? O despacho, por que isso? Porque a emenda que favorece a janela, a PEC que favorece, ainda está em votação na Câmara. Não foi votado. No Senado, né? Tá entendendo? Foi para o Senado, né? Então está no Senado. Essa que está para ser votada. Certo? Não, mas caso vote, caso aprove, o senhor sai, o senhor... Não, aí é o que eu quero dizer o seguinte, eu fui, até então, o vice-governador, o que eu ouvi na imprensa... Ele não quer o senhor no PSD, você vai ficar no PSD. Eu ouvi na imprensa dizendo o seguinte, que ele iria pegar o partido desde que eu não estivesse lá e tal. O senhor não é Janaína. Eu respondei meu nome, até porque, no caso, vamos dizer assim, da Janaína... Ela já pediu, né? Não, e não é. Ele já falou mais pensando na briga do pai, partidário e etc. O senhor tem essa ligação histórica com o deputado Riva. E aí me incluiu também na coisa. Não, o Riva foi meu amigo, como foi amigo de todo mundo. Mas foi ou é seu amigo? Não, é meu amigo. Não, mas foi que eu digo assim, porque ele está perguntando a história lá atrás, certo? Eu quero dizer para vocês... O Fábio falou o que para o senhor sobre essa história sua, de que essa suposta rejeição à sua estada, permanência? Quem falou? O Fábio? Aí eu liguei para ele, nunca tinha falado com ele. Falei por telefone. Você nem conhece, pessoal. Mas o Fávaro está nos assistindo. Um grande abraço aí pro vice-governador, que é nosso telespectador assíduo. Então, aí eu falei para ele, governador,
eu queria saber do senhor, eu vi 2 matérias, ele falou, deputado, eu não sou esse tipo de pessoa. E nós temos pessoas em comum que conhecem que tipo de pessoa que eu sou. Uma delas é Jaime Campos, que é seu amigo também, outra também que você gosta e que é uma pessoa que você tem um respeito e um carinho, que é o Marcelo Maluf. Os dois me conhecem bem tanto quanto o senhor. Falei, não, é porque eu vi aqui uma matéria e depois vi uma outra que o senhor falou que ia tirar os vagabundos do partido, mas o senhor pegou e colocou o Brasil todo também, mas parece que ficou meio assim e tal. Falou, também não usei esse termo aí de forma nenhuma. Resumo da obra. Eu vou ter uma reunião com o presidente que está lá, certo? E primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, nunca na minha vida eu fiquei em lugar nenhum, fui em festa que não sou convidado. Jamais. Já não vou nas que eu sou convidado, já não sou muito de ir. Agora, as que eu não sou, então, estou fora. Segundo, eu não fico onde não me querem e também não fico onde não quero ficar. Certo? Sou bem definido nesse sentido. Certo? E eu até disse o seguinte, tive o prazer de dizer, bom, graças a Deus, foi lá o doutor Júlio Campos, me convidou para voltar para o DEM. Então, eu falei, graças a Deus, o Barcelona e o Real Madrid, que é o PMDB, e o DEM, me aceita eu ir, estou feliz. Então, de repente... Cotação tá alta, deputado. Então, aí, eu não vou dizer coisa e tal em relação à minha ida hoje, porque eu posso estar cometendo um erro em relação ao que vai acontecer. Então, eu não falo em hipótese. Se caso acontecer isso, se caso acontecer aquilo. Eu quero dizer para vocês... Mas existe a possibilidade de ficar no PSD? Você sabe o que vai acontecer? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Sabe quando vai dar para falar política? E vai ficar definida a política? Março. Após a eleição de prefeito. Aí... Nesse ponto eu queria tocar. Para onde vai Mauro Mendes e para onde vai Pedro Táxi nessa eleição? Por isso que eu quero dizer para vocês. Após a eleição, eu não sei falar em nome dele, muito menos em nome do doutor Pedro, porque eu não sei o que eles têm falado e quem vai apoiar quem. Eu só quero dizer... O que o senhor acha? Eu acho, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, está muito difícil de que o doutor Pedro vá apoiar o prefeito Mauro Mendes, porque já vi o Mauro Mendes dizendo que quer o apoio do PMDB, já vi o doutor Pedro falando que o PMDB, isso eu estou falando que eu vejo na imprensa. Tá? Por isso que eu digo, após a eleição municipal, aí vai definir os partidos. Aí vai definir os partidos que vão se enfrentarem na eleição. O governador não gosta do PMDB, Silvano? Olha, eu quero dizer para você que das vezes que eu fui tratado pelo governo, das questões institucionais lá, eu nunca, pelo menos eu como deputado estadual, como deputado do PMDB, nunca fui maltratado nem pelo governo e nem pelo seu secretário. O partido acabou se Agora, o único secretário que eu não consegui falar foi o de saúde, né, que acabou não sendo mais o secretário. Acabou caindo. Inclusive, acabei... Por telefone marcava audiência, falei, manda e-mail todo dia. Acho que nós ficamos 20 dias fazendo e-mail até não recebemos uma resposta. Está esgotado nosso tempo, o Gordo já apareceu na porta do estúdio ali. Eu vou até falar mim, só um minuto do partido. Diga. Que agora eu me lembrei, uma vez dessa eu estive com o governador, e o governador perguntou, senhor, eu falei, estou saindo do partido, governador. Ele falou, você está indo para onde? Eu falei, eu acho que para o PMDB, porque o doutor Bezerra me convidou e mais outros amigos e etc. E ele não falou nada contra nem a favor, assim, quer dizer... Muito pelo contrário. Não, até para colaborar com essa história que ele está dizendo. Não existe uma perseguição do partido. Que bom. Nosso tempo está esgotado. Quero entregar para vocês aqui a lembrança do nosso programa, no oferecimento da Tubarão Esportes. É a nossa caneca do programa. Tradicionalmente a gente entrega para todos os convidados e com os senhores não vai ser diferente. Está aqui do Silvano, está aqui do senhor... Deputado Gilmar Fábio, o senhor já tem uma, está levando mais uma para o estúdio. Já estou na mesa. Já põe na mesa lá para o senhor tomar aquele cappuccino com bolacha Mabel que o senhor gosta. Tá bom? Obrigado pela presença dos senhores. Obrigado. Foi um papo bastante legal. Vocês vão garimpar agora lá em Ponte da Serra, né? Vocês vão garimpar em Ponte da Serra. Vamos garimpar lá. Ele vai para lá garimpar, que dá mais dinheiro que o jornalista. Silvão tá doido para ir também. Silvão não vai, está preso. Não pode. Obrigado, Laís, pela sua presença. Uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. Faz tempo que você não aparece. Agradável presença. Apareça, Um ano, né? Faz um ano já. Apareça mais. Tá bom? Obrigado pela presença aqui. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã. Tá no site amanhã. Meio-dia e meia no Jornal Matérias de Capa. E você que não acompanhou essa entrevista desde o início, pode acompanhar no site Repórter MT, na íntegra. O endereço está aí na tua tela.
Ótima noite, boa semana, até domingo, quer dizer, até segunda. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Tem o plano que você precisa. Faça já o seu.